Opa pessoal, aqui é o Kemi. Eu tô aqui trazendo finalmente o vídeo que eu prometi, né? A review de uma obra que eu gosto bastante, uma obra importante pra mim. E eu tô trazendo ela aqui pra vocês, né? O review, tentar dar meu melhor. Tanto que esse tá sendo um dos vídeos mais bem produzidinhos que eu tô fazendo. Que é de Not Loading, que é uma história Girls Love, ou Yuri também, pode ser chamada assim, pela Mikan Yuji, ou Mikanuji, eu não sei a pronúncia certa, se é junto ou separado, mas é uma história muito interessante e eu gostaria de apresentar um pouquinho dela para vocês. Bem, isso vai se tornar meio que um quadro que eu tô pensando realmente. Já que eu comecei a fazer reviewzinhas de episódios, né? Eu pensei em fazer tipo pelo menos uma vez por mês uma review mais inteirada, colocando mais sobre alguma obra. Por exemplo, agora eu tô fazendo o loading. A minha possível segunda, que eu tô em dúvida entre duas, pode ser ou Girlfriends ou a garota segue um monstro. Solitário, quase que da Solitária. São duas outras obras muito boas que realmente me encantam. Então, antes de começar realmente a review, eu vou dar alguns disclaimers importantes. Primeiro, eu não vou comparar essa obra com outra porque eu acho injusto, tanto para essa quanto qualquer obra que eu for comparar, porque não é um livro, não é um vídeo de top, não é um vídeo de comparação, é um vídeo de review. Eu tô apenas recomendando essa história. Eu tô tipo gerando essa ideia de vá buscar ela. Então eu acho injusto eu realmente focar em gerar essa competição, assim por dizer. Mas de certa forma esse é o tópico 1. O tópico 2 é o mais tranquilo, é que eu não vou comentar spoilers sobre a história. O máximo de spoiler que realmente vai ter no desenvolvimento dessa recomendação vai ser a sinopse. Eu vou avisar quando for ler a sinopse, porque caso você não queira nem ler a sinopse, porque como é uma história curta, a sinopse acaba sendo um pouquinho mais prejudicial, caso você seja alguém realmente que não gosta tanto de spoiler. Então eu vou avisar quando eu for ler a sinopse, então vai estar explicado bonitinho. O terceiro é que, se você não tá reparando, realmente vai ser um vídeo mais produzidinho, então não vai ser realmente postado com tanta frequência, mas quando eu postar eu vou já ter avisado uma semana antes, como eu fiz com semana passada, com Identidade Quíntupla. Não foi com Identidade Quíntupla, foi com review do episódio, eu acho. Mas eu avisei semana passada, isso que é o importante para essa resposta. Mas eu vou realmente avisar, porque eu costumo gravar os vídeos de gameplay um pouquinho mais adiantado que da reviews, então talvez tenha sido por isso. Mas agora, o quarto disclaimer é simples, bem tranquilo. Que, como eu falei, esse vídeo é um pouquinho mais trabalhado, esse vídeo demora um pouquinho mais, que eu tenho que realmente ler a história, eu tenho que reler a história, compreender um pouquinho mais das personagens para desenvolver. Principalmente quando, pode parecer que não, mas uma história de um volume só é mais complicado do que de vários, porque você tem que se atentar aos detalhes para não deixar perder, sabe? Mas é isso. Então eu peço realmente que, caso você goste, dá like, caso você queira dizer alguma coisa positiva ou até um ponto de melhoria que eu possa ter, pode comentar, porque realmente vai ajudar bastante, porque sou um canal pequeno, eu quero aprender a melhorar mais, sabe? Só que, claro, eu tenho que errar para aprender. Se eu não errar do jeito que eu faço já, eu nunca vou aprender. Não adianta sempre acertar, você nunca, porque em algum momento você vai cair e você tem que levantar. Dito isso, depois dessa frase, uau, vamos começar com a fase 2 desse vídeo, o desenvolvimento. Bem, agora no desenvolvimento eu vou citar um pouquinho sobre algumas personagens, que são as 5 personagens entre aspas principais, porque são elas os focos, de certa forma, tendo por mim separado entre as principais e secundárias, que são divididas em uma dupla e um trio. Agora vamos falar sobre as protagonistas. Bem, temos uma delas, a Kaori
Sakurazuki. Espero ter pronunciado corretamente. Ela é a senpai da obra, né? Da protagonista, né? Ela dá pra dizer que ela é a heroína principal. Ela é um pouco rígida porque ela acaba sendo a diretora de setor. É o que calma, isso é realmente algo que me deixa questionado, porque eu não sei se é realmente só diretora de setor ou diretora em geral. Eu acredito que é de setor, mas deixa no ar isso. Mas mesmo ela sendo rígida por ser uma diretora, ela é uma pessoa que se preocupa muito, mostrando um coração doce. Ela se preocupa e se importa com todos da sua equipe. Isso é muito evidente durante durante o decorrer da história. Então isso é algo muito interessante da personagem, que não é apenas uma folha em branco. Ela tem certas camadas, mesmo que não tantas, ela tem certas camadas. Bem, agora vamos falar da protagonista, que é de certa forma, o oposto dela, que é a Suzu Takagi, que é a protagonista, obviamente, já falei. E ao contrário da Kaori, ela é extremamente animada. Ela tem esse ânimo, ela tenta sempre se expressar de maneira mais alegre. Ela parece realmente alguém inocente e fofo. Ela demonstra o amor que ela tem pelos jogos e pela produção de jogos, e somente pelo seu desejo de influenciar as pessoas com os jogos, como ela já foi influenciada no passado. Então é algo realmente interessante. Não vou dizer que não é clichê porque mas independente, clichê não é ruim. O ruim é não saber usar clichê. Algum dia eu vou fazer um videozinho só explicando essa frase. Mas eu já vi vários canais fazendo, então não sei se valeria a pena, né? Sou um canal pequeno. Mas fora isso, ela tem vários pontos engraçados, interessantes, que eu não vou entrar nesse fator, porque vai contar mais sobre spoiler. Então, como eu falei, eu não vou entrar nesse cargo agora, não vou entrar nesse cargo nesse vídeo. Mas, de certa forma, ela realmente se demonstra uma boa pessoa, a qual ela quer se enturmar, ela quer fazer o melhor, e ela tenta e ela se esforça. Eu vou até, acho que se eu conseguir, eu vou mostrar uma imagem que é, abre aspas, a reutilização de mapas eu acho que é meio sacanagem. Então, tipo, eu sempre faço um mapa novo, abre, fecha aspas. Isso é uma frase, não foi exatamente assim que ela disse, mas foi uma frase que ela disse porque ela é design, né? Ela é design de mapa, design em geral, de certa forma. Então, ela acaba tendo essa ideia, ela tem essa vontade, algo que realmente demonstra que ela tem essa paixão. Isso é muito interessante e é demonstrado desde o início, então é algo realmente bom de se notar. Agora vamos passar para o trio de secundárias. Ok, agora vamos lá. Temos primeiramente a solitária, como eu digo, Ayumi Moshida? Moshida. Ela já começamos com ela, é a chefe de ADMero, que é de ADM, que é a administração, que é um cargo muito importante numa empresa, porque a administração gerencia muitas partes, não é só administrar, isso eu sei. Então, mesmo que seja, então vou apenas falar que é a ADM mesmo, porque senão teria que passar muito tempo explicando sobre o que é o cujo ADM, o que o ADM faz, então vamos deixar pra lá. Ela tem uma personalidade meio bondosa, mas de certa forma ainda rígida, porque ela tem que cobrar as pessoas pelo que elas têm que fazer, mas não deixa de ser uma pessoa boa, não deixa de cuidar, de tratar bem, de sempre ser um ombro, e se necessário ela dá conselho, sabe? Então isso demonstra uma índole muito interessante dela, uma índole que ela realmente demonstra ser uma chefe que as pessoas podem confiar, alguém que gera confiança, gera esse respeito. Isso é muito importante para um chefe, então caso você precise, talvez essa personagem possa te guiar para o futuro. Agora vamos para nossa querida Sahara May. Já começamos com ela uma Gothic Lolita. Ela literalmente
é o... Na aparência é o estereótipo em si. Mas não se engane, ela não é apenas um estereótipo, ela é realmente uma personagem que demonstra ter certa importância como ela age. Somente quando você se adapta e tenta compreender um pouquinho o agir meio tsundere dela. Ela tem um pouquinho, ó. Porque ela é um pouquinho mais fria, só que ao mesmo tempo ela parece ter essa dificuldade de comunicação. Porque ela tenta falar algo, mas ela não consegue por talvez ter uma trava, ter uma vergonha. E então ela acaba falando de maneira mais ríspida, mas não deixa de realmente gerar essa ideia pra ela. Agora vamos. Também algo muito importante. A Mei é uma design gráfico também. Ela, enquanto a, a Suzu é a design de mapas por aí, se não me falha a memória, a Mei é de design gráfico. Agora vamos para último, mas não menos importante, Samezumari. Ela é o extremo contrário da Mei. Ela é extremamente energética, sendo uma brincalhona, tanto que várias vezes ela vai estar brincando com a Mei. E ela é amiga de colégio da Suzu, da protagonista. E ela, sendo uma programadora, ela fica responsável por uma parte muito importante que é a programação. Ou seja, ela de certa forma é um cerne para que o jogo possa realmente funcionar. Mas mesmo assim ela é uma pessoa meio... como eu posso dizer? Forinha da caixinha. Ela meio... às vezes ela é um pouquinho bocuda, às vezes ela... não tipo de maneira negativa, ela tipo apenas destravada demais. Ela é animada demais, ela é realmente energética demais. Isso faz com que essa personagem tenha seu brilho. Então é alguma personagem muito interessante de se ver, de aprender e conhecer. Porque sempre vai ter esse tipo de pessoa em nossa vida. Ok, agora eu vou já avisar. Já terminamos nossos personagens. Agora eu irei ler a sinopse. Então, se você realmente não quiser spoiler da sinopse, pula pra esse momentinho aqui, ó, que vai ser a minha conclusão. Que vai ser tranquilinho, eu acho que você vai gostar. Eu espero que você goste, né? Eu espero plenamente. Porque é a primeira vez fazendo isso, sendo realmente um vídeo mais interessante. Então, é isso. Vá lá. Se você quiser, pode continuar vendo esse vídeo. Se você quiser que eu ouvir a sinopse. Mas se não quiser, esse tempinhozinho aqui ainda vai estar aqui. Eu deixo um pouquinho mais tempo, porque eu mesmo me perco às vezes. Então, vá lá. Abre aspas. Quero criar um jogo que seja amado pelos jogadores, fecha aspas. Com esse sentimento no peito, Suzu Takagi entra de cabeça na área de jogos mobile. Porém, o que a aguardava nesse lugar era uma dura realidade. Em meio a isso, Takagi é consolada por uma veterana que admira muito. Recebe apoio das colegas de trabalho um pouco diferenciadas e até se apaixona. Essa é a linha de frente de todo o mundo dos jogos. Que comece uma história de sucesso com muito trabalho, muita luta para o amor. Essa é a sinopse de Downloading. É uma sinopse, como eu disse, tem alguns toquezinhos de spoiler, já tem alguns detalhes que dão a pegada. Somente quando você realmente olha ela na contracapa, que tem algumas palavras destacadas, mas diz bastante sobre a obra. A obra é mais focada nesse fator pessoal. Não é só realmente nos jogos. Talvez algo que poderia ser um pouquinho mais, mas como é só um volume de 5 capítulos, não tem muito porquê e como e muito fora disso. É uma história bem curtinha. Tem 5 cenas, então e termina de uma maneira bem bonitinha. O que já me favorece a valorizar essa história. Bem, agora o que chegou aqui, né? Estamos na conclusão. E temos, após ler as 5 cenas,
saber sobre tudo que é esses 5 capítulos dessa história, desse mangá, eu posso falar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, sendo eles alguns pontos positivos, que a história é muito fofa, ela realmente acerta muito nesse quesito. Eu já conheço a autora de outras obras que eu já li, por isso talvez eu traga algum dia. Elas realmente são muito interessantes, tem personagens muito humanos, e isso me faz gostar muito delas. Todo o relacionamento, toda a maneira que agem, tudo realmente me agrada bastante. E o que me faz favorecer muito esse fator de achar que realmente tem ótimas personagens. Mesmo que não tenha tanto tempo, elas fazem o que podem, de certa forma. A arte não posso negar que é incrivelmente bonitinha. Ela combina perfeitamente com a história e com a linha de texto. É mais simples que, por exemplo, obras mais complexas, mas não deixa de ser uma obra incrível para olhar. Só de eu abrir qualquer página eu já consigo ver uma arte mais fofa, mais delicada, mais intrigante, mais caricata. Não. Você tá alguma assim, tem umas caricaturas, mas fora isso, realmente é algo mais doce, assim. E outro ponto muito importante é que, mesmo sendo uma história de 5 cenas, 5 capítulos, tem um ótimo desenvolvimento. Desenvolve de certa forma até que muito bem as protagonistas e um pouquinho das secundárias. Não tanto, que isso já deixa para pontos negativos. Mas realmente é uma história muito interessante de se acompanhar. Eu fico feliz de poder realmente ter comprado essa história e lido essa história, porque eu não me arrependo nem um pouco. Agora vamos pros pontos negativos. Eu não poderia negar que ser só um volume é algo realmente negativo, porque é uma história muito boa. E eu gosto muito dessa história, o que me faz querer mais. Então, isso é algo que dá tranquilamente pra ignorar, mas pra mim é realmente algo negativo, que eu queria mais. Bem, agora pro segundo e último ponto negativo, é que podia ter sido realmente um pouquinho mais desenvolvido a relação das secundárias, que não tem tanto foco. Como eu disse, cabe totalmente ao primeiro ponto negativo, que é muito curto, é um volume só, que já gera essa dificuldade de que se gerencie mais o conteúdo das outras personagens. Se fosse, por exemplo, tivesse mais um volume, talvez poderia ter foco mais na Mei, na Mari e na Yumi, sabe? Poderia ter um pouquinho mais desses toques, dessas comunicações. Mas fora isso, não tem realmente nenhum outro problema que eu vejo. Pelo menos não gritante. Como se os dois que eu citei fossem realmente gritantes, não são. Mas é uma história muito doce, muito legal. Eu realmente recomendo para todo mundo que quiser e puder ler, né? A New Pop trouxe pro Brasil, tá no selo Pride, é muito interessante. A qualidade de impressão de tudo é muito boa. Tipo, eu tenho o meu aqui. A capa é muito bonitinha, tudo é muito bonito na sala, tudo. Isso me deixa muito feliz. Agora eu vou citar uma notinha, né, que pra ser justo eu coloco de 1 a 5, pra não ser tão tipo, nossa, uma obra que é tão incrível ficou com 5 e o LDC colocou um 5 em outra que não é tanto, porque é algo pessoal, sabe? Tipo, por exemplo, eu sei que essas aqui tem defeitos, até alguns defeitos de narrativa, mas eu dou um 4,5 para downloading. Não é a história definitiva que eu mais gosto, mas ela realmente é uma história muito doce. Ela cativa muito. Tipo, por exemplo, se eu tivesse que dizer para alguém, apresentar e recomendar para alguém para entrar no mundo de Girls Love, eu acho que facilmente eu recomendaria No Loading, porque é uma história simples, tranquila e muito fofa, o que daria possivelmente já um futuro grande. E também mostraria a Mika Nude,
Mikanuji. Eu não sei pronunciar. Então, eu espero que vocês entendam. Como eu disse, é uma recomendação muito interessante. É um 4.5. Eu vou decidir qual vai ser a próxima pro mês que vem. Mas se quiserem, podem comentar alguma história, algum Girls Love ou até algum outro mangá. Eu vou tentar ler. Talvez algum dia eu faça de Vagabond. Deixe no ar. Mas é isso, esse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo que eu imaginei que ia ficar. Eu tô até que feliz com isso. Eu me sinto um pouquinho realizado. Porque eu não costumo fazer vídeos tão longos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente tem um trabalho bem grande assim. Nenhum vídeo de expectativa deu tanto trabalho quanto esse. Então eu realmente espero um likezinho. Não tô pedindo em comentário, pode ser só like, sabe? Eu realmente espero que o canal consiga crescer. Mas ele só vai crescer com a ajuda de vocês. Então é isso, rapaziada. Talvez no futuro tenha algumas novidades. Mas só o futuro vai ver. Valeu, falou, Kimi saindo. Uau.